Sejam muito bem-vindos à Maratona de Empreendedorismo Feminino 4.0, um projeto entre a Escola de Negócios da PUC e a Universidade e o Centro Brasil da Universidade de Tübingen, na Alemanha. Eu sou Lorraine Botomé Miller, empresária da Control for Time e professora da Escola de Negócios da PUC, e vou ter o privilégio de mediar esse encontro hoje entre duas feras do empreendedorismo. São mulheres impressionantes. Eu inicio cumprimentando o nosso decano, o professor Dr. Éder Henriksson, e as professoras doutoras Ionara Heck, coordenadora do curso de administração da Escola de Negócios, e a nossa querida professora, que hoje está na Alemanha, Letícia Hope, que foi idealizadora do projeto. Em 2016, essas duas mulheres incríveis iniciaram esse projeto, deflagrando o estudo do empreendedorismo feminino dentro da PUC. É uma honra estar ao lado delas. Esse projeto também, eu queria agradecer a equipe organizadora, porque sem eles isso não estaria acontecendo, é um trabalho incansável deles. E queria agradecer nas pessoas do Charles, da Mônica e do Gautier, e da Liga de Empreendedorismo Feminino, com a Carol e a Karen Romero. Esse time tem sido incansável para levar até vocês todas essas experiências que a gente está vendo. Queria agradecer também ao Consulado Brasil da Alemanha, a AKRS e as Mulheres do Brasil, em especial os núcleos de Düsseldorf e Frankfurt, e também as colegas Naira Lobraico Lieberman, minha grande querida amiga e irmã, e a Kellen Fraga, que também são mediadoras no evento. Muito bem, então, agora eu tenho que chamar a nossa primeira empreendedora, então vamos lá. É a Cláudia, que legal. Vamos esperar a Cláudia entrar. Oi, Oi, tudo bom? espera que tivemos um acidente com o celular aqui. Acontece. Pronto, Não sei se a minha luz está muito escura para vocês. tá muito escura, a gente mal consegue te enxergar. É que eu estou de frente para minha área das plantas, mas Ah, já acender, acho que agora. melhorou. Ah, Então, um pouquinho. Olha só, deixa eu te apresentar, deixa eu contar para vocês. A Cláudia é uma pessoa incrível. Ela teve uma ideia que eu acho que várias de nós pensamos e nunca fizemos. E a Cláudia deu a cara à tapa. Cláudia, começa a contar pra gente um pouquinho dessa história, mas deixa eu te fazer um pedido. Eu preciso que tu te vire, porque a gente não tá conseguindo enxergar o teu rosto. Ah, vamos virar. agora tá melhorando. Preferia minhas plantas, mas tudo bem. Desculpa. Gente, como isso é maluca, assim, que... Bom, agora eu fiquei de frente para minhas plantas. Melhor. Elas que... Bom, deixa eu dar uma resumida, né? A Cláudia foi uma atleta na infância, na adolescência, que sempre gostou muito de crianças, né? Que participou de corais, de grupos de vôlei, na época, estudava num colégio salesiano, então tinha muita ajuda para crianças carentes, né? E tinha toda uma comunidade envolvida. Então, quando eu acabei os estudos e fui decidir o que eu queria fazer profissionalmente falando, eu pensava em assistência social pela ajuda com as crianças, eu pensava em educação física por gostar muito de esporte, mas eu sempre fui eu tinha vontade de ser independente, isso era uma coisa muito forte para mim. Na época, que eu tenho 50 anos, assistência social tu tinha que estudar durante o dia, tu não podia trabalhar. Educação física tu seria professor, e não era bem aquilo.
Eu queria algo que eu pudesse fazer esporte com crianças carentes, pudesse alguma coisa, uma ONG, digamos assim, era a minha ideia naquela época, mas que eu fui entender o que eu queria mais tarde. E a administração, não. A administração, ela me dava o que eu queria naquele momento, que era trabalhar e dar rumo na minha vida. E eu decidi começar a trabalhar, fiz vestibular, passei para administração, consegui um emprego muito bom. Naquela época era mais fácil, eu acho, do que hoje para entrar no mercado. Ou para mim, pelo menos, não foi tão difícil. Eu fui trabalhar para um grupo grande, do Banco Itaú, da Itautec Informática. Eu era promovida uma vez por ano, né, dentro de uma guria que entrou com, né, 18, 19 anos. E a minha vida profissional, eu trabalhei nela, eu trabalhei no Free Shop, que era a Brasif, depois se tornou uma multinacional suíça, com base na Basileia. E eu entrei coordenando pessoas, né, como RH. E essas situações tu vai acompanhando, tu vai vendo e tu vai vendo necessidades quando tu trabalha com RH, daquelas pessoas que tu contrata, que tu faz dinâmicas, que tu tem toda aquele período de contratação e o quanto as famílias eram importantes e as pessoas também precisavam trabalhar, e isso independente do serviço que tu preste. Principalmente quando tu trabalha num aeroporto, em uma época em que o que se abria sábado, domingo e feriado era hospital, bombeiro e coisas do gênero, né? Não, o aeroporto abria todos os dias, independente do dia que fosse. Então, quem tu contratasse, se tivesse um filho numa creche, teria que ter o plano B para deixar com a avó, com a sogra, com quem fosse nos finais de semana, porque teria um final de semana no mês. Então, tu vai vendo essas necessidades e tu vai levando a tua vida e tu vai sendo promovido, ok? Tu vai tendo ganhos com aquilo. Só que eu acredito que cada um de nós, em dado momento, a vida nos faz olhar para ela e dizer assim, eu tô feliz com o que eu tô fazendo? É isso o que eu quero para mim? Ou eu entrei naquela coisa do, ok, as coisas estão indo, então nós vamos trocar de carro, nós vamos trocar de apartamento, nós vamos, né? E a gente vai vivendo a vida um dia depois do outro, Então, sem parar para se olhar. a eterna sedução do ter e não do ser, né? Exatamente isso. Exatamente isso. E é uma coisa que vai te gerando uma coisa que tu não bota no limite, né? Porque aí tu quer mais uma coisinha, e na verdade tu não tá te olhando. Eu acredito que a vida, ela nos obriga, em dado momento, a nos olhar. Exato. Isso não tem idade. Cláudia, Né? o que foi esse momento? Esse momento, para mim, foi aos 44 anos, né? Porque eu comecei a ter problema nos pés, de usar muito salto. Na verdade, eu acho que o corpo da gente começa a reclamar de uma forma para fazer a gente se ligar. Né? Tive que fazer cirurgia nos pés. Uhum. Né? E aí precisei de uma pessoa, porque eu não podia dirigir, mas eu ia trabalhar igual, né? Ia trabalhar, porque era gerente, me operei numa sexta, deixei os pezinhos lá para cima e fui trabalhar. Fui fazer as coisas que eu tinha que fazer. Nessa época, eu já tinha saído do aeroporto e controlava um grupo de 5 empresas ali no Moinhos de Vento e ainda era síndica do prédio, que era uma galeria. Então, assim, mas isso para mim, ok, vamos lá, né? E a minha mãe sofreu um acidente, o meu irmão, que era funcionário federal com uma vida estabilizada, teve problema de doença também, várias coisas. E aí nós não tínhamos tempo, eu não tinha tempo de levar minha mãe para o médico, para fisioterapia. O meu irmão precisando de um apoio também na época, eu não tinha esse tempo. E os dois com uma estabilidade financeira muito boa. E aí eu parei para olhar só um pouquinho.
eu quero um futuro assim para mim? Não. Uhum. Tem alguma coisa aqui que eu não estou fazendo. E como eu tive que usar esse serviço, eu digo, na época não existia nem Uber, nem nada. Eu digo, eu acho isso interessante, mas ainda não é isso. Porque isso é simplesmente um transporte. É quase que um táxi faz. Com um pouco mais de controle sobre a localização. O que eu vejo que as mães que eu contratava dentro do free shop, as pessoas, eu trabalhei em hotéis também, eu não vou falar porque senão, mas tinham as camareiras que tinham os seus filhos, tinha a dona do hotel que tinha os seus filhos, que tinham os seus pais, que todos eles tinham uma necessidade de que as pessoas, se eles não têm aquele tempo, meu filho precisa ir no aniversário, eu não tive tempo de comprar o presente do coleguinha. Então, o que, que eu faço? Eu vou lá, eu compro o presente dentro daquilo que a pessoa me diz mais ou menos, eu pego uma criança, eu boto a roupa que ela vai no aniversário, eu levo com um presente, no final do mês eu mando na planilha lá junto qual foi o presente que eu comprei. Né? Se a pessoa tem, a mãe precisa fazer um exame e precisa do acompanhamento de alguém que se responsabilize, eu tô lá, eu tô assinando, eu tô me responsabilizando. Quer dizer, a deixa que eu faço, eu montei para solucionar aquelas coisas que as pessoas não têm tempo de solucionar, mas precisam. Elas precisam vender um imóvel e precisam que seja feita a matrícula no registro de imóveis da região tal. E para aquilo tu tem que pagar na hora, porque depois eles te devolvem. Então, tu não pode mandar simplesmente um cheque para um motoboy de um valor que tu nem sabe qual vai ser. As pessoas têm inúmeras necessidades. Eu até brinco, né? Que eu já fiz até cremação de gato. Já aconteceu. Porque Então, é olha só, inusitado. Cláudia, me ajuda aqui um pouquinho, porque eu acho que tem coisas aqui que a gente não pode deixar passar. Então, vamos lá. Tu começa com uma vida, entre aspas, super tradicional, estudando e te capacitando para aquilo que tu ia fazer. Tu pega, entre aspas, um emprego de sonhos em que tu é bem remunerada, tu tem a chance de viajar, tu tem a chance de conhecer pessoas, porque em aeroporto a gente está sempre assim. Na própria questão Sim. hoteleira, a gente está sempre envolvido com um sem número de pessoas. Mas tu também começa a te dar conta de um questionamento interno, bom, será que é para isso que eu vim para esse plano, né? Que é a pergunta, para Exatamente. isto. E aí, a partir disso, eu acho que aqui tem uma sacada que é bárbara, que é a tua audição interna. Tu começou Exatamente. de te ouvir e talvez tenha começado a te ouvir no momento em que o teu corpo, através dos teus pés, te dissesse, Sim, oi, dá para parar? Oi, olha só. exatamente. E aí tu me diz que aqui tem esse gatilho que faz com que tu pense na deixa que eu faço e te dê conta que tem um espaço fantástico de trabalho. Então, conta pra gente, porque infelizmente o nosso tempo é curtinho. Sim, claro. Conta pra gente assim, como é que foi esse início, porque eu acho que essa é uma dúvida que a maior parte dos empreendedores tem. A gente tem a ideia, primeiro que a gente não acredita nas ideias que a gente tem, isso é um fato. Né? Até que a gente vê alguém implantar a ideia, ficar rico e pensa, por que eu vi? Então, conta pra gente assim, ó, tá, você se ouviu e a partir disso, como é que foi botar isso? Qual foi teu primeiro cliente? Eu sou assim. Eu sou uma pessoa que eu penso. Eu, a ideia vinha matutando, desde que eu tive o problema no pé, tá? E foi lá. Um ano e pouco. Aí eu saí dessa empresa em que eu estava para ir trabalhar no grupo de hotéis da pessoa que tinha sido minha diretora no free shop, né? E ela tinha decidido fazer psicologia quando engravidou aos 37 anos, assim como a minha comadre. E eu brinquei com elas assim: vocês fizeram outra faculdade para lidar com coisas que vocês gostam. Eu vou levar essas crianças para vocês. Eu não vou fazer mais a terceira que eu já fiz. E pós e tudo. Mas sabe aquela brincadeira que tem um fundinho de verdade ali? Sim. E aí, hotel é aquela loucura. Foi ano de Copa, 2014, isso. E eu vi que ia ser mais uma loucura.
que ia ser mais, era um grupo de 12 hotéis e que eu ia estar de novo naquele ritmo do fazer, 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 né? E como nós já tínhamos uma amizade de 10 anos do free shop, eu disse para ela, nós duas conversando e somos amigas até hoje, né? Não vai dar certo. Não vai dar certo porque é um fazer, né? Ok, tudo valeu como experiência. Até arrumar gerador de hotel, quando não era, eu aprendi a arrumar. Eu fazia de tudo, né? Mas não era o que eu queria. Tudo bem, mas aqui eu tive um outro insight, tu confirma para mim isso ou não? Que de certa forma, não adianta, né? Caminho se faz ao andar. Provavelmente o fato de até gerador tu arrumar também te deu background, te deu conhecimento para que no momento que tu montou a deixa que eu faço, tu soubesse os caminhos. Exatamente. Porque quando eu resolvi montar, eu disse assim, eu nunca vou esquecer disso, era fevereiro de 2015, no feriado do dia 2, né? E eu tava com meus compadres na praia e falando dessa ideia para eles. E eu digo, tem gente que vai dizer que eu sou louca, porque eu estudei que nem uma doida e agora, né, eu vou ser uma faz-tudo, digamos assim. E aí ele me conhece há muitos anos e ele diz, Cláudia, tu só consegue ter essa ideia e trabalhar desse jeito por causa de tudo que tu estudou. Porque não adianta, se tu não tivesse todo o conhecimento que tu tem, tu não conseguiria fazer da maneira como tu quer fazer. Claro. E aí eu fui cara de pau. Eu liguei para que eu digo, bom, mas eu preciso ter uma noção, até de custos, de como é que eu vou cobrar, de como é que isso vai funcionar. Então, apesar daquela pessoa que me levava não ser exatamente o modelo que eu queria, porque o meu era uma coisa mais completa, eu digo, eu preciso ter uma noção. Liguei para ela, o nome dela era Cláudia também, e disse, Cláudia, estou pensando em fazer isso assim, 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 e eu queria umas dicas de como é que poderia ser. E ela me disse, Cláudia, tu não podia ter me ligado numa hora melhor, porque a minha irmã teve um AVC e eu não vou conseguir atender as mesmas pessoas que eu já atendia. E eu te conheço, porque isso foi um processo, e para ti, eu tenho uma tranquilidade, se tu for investir nesse negócio, de indicar, porque eu sei, né, que eu posso confiar em ti. E foi assim. Eu comecei com 4 famílias, no meio do ano eu tinha 17, e hoje são 85. Então, olha só, eu não posso esquecer que eu sou professora, né? E eu digo que todo momento é um momento de aprendizado, além de eu ser empresária. Então, a gente sempre fala, quando está falando de empreendedorismo, na necessidade da gente ter rede de contatos. A gente fala que o empreendedor, ele tem uma intuição aguçada, ainda que ele não se ouça. E aqui eu já vejo duas características super fortes tuas, né? A terceira, ele corre risco calculado, então ele não nega isso nunca. E eu tô ouvindo a tua história e eu vejo isso encaixando assim as características empreendedoras nisso. Se eu tivesse que te perguntar, qual foi a tua maior dificuldade para fazer a tua ideia acontecer? Eu vou te dizer que assim, eu sou virginiana, né? Então a pessoa é muito centrada. Isso fala. Quando tu vai colocar, a minha ideia foi, eu vou colocar este semestre, as coisas vão ser fechadas pro semestre, lógico, e eu vou ver o que vai acontecer, né? Se vai dar certo, se não vai dar certo, enfim, eu acho que dá, mas vamos ver. Eu não tenho muitos custos para isso, né? Então, não está me gerando custo, eu tenho esse tempo, sei que o retorno financeiro que eu vou ter neste primeiro momento não é, né? Mas eu preciso ver de que modo isso vai acontecer. E foi.
Foi exatamente isso. Deu certo, no meio do ano eu já sabia que tinha dado muito certo, tanto que eu tive que trazer uma parceira, eu tenho 9 parceiras hoje em dia comigo, e isso é a parte mais desafiadora. Bacana. Várias pessoas já me disseram e me dizem, mas tu não quer crescer, porque se tu botar um aplicativo e se tu coordenar, e se tu ganhar em cima, não é isso que eu quero. E nada contra quem pensa desta maneira. Mas eu não vou contratar pessoas, porque as pessoas que trabalham comigo são o quê? Mães, psicólogas, pessoas que têm a minha idade, que acompanharam seus filhos no decorrer da vida, que os filhos já estão grandes, que a vida já, né, que já se aposentaram de uma maneira formal ou que trabalham no consultório só de manhã, enfim, né, que tem todo esse carinho por crianças e idosos, que são crianças, adolescentes e idosos, que são o nosso nicho, né, e que eu sei que vão tratar da mesma maneira ou mais similar comigo os nossos clientes. Porque a Sim. confiança dos nossos clientes é que nos dão esse trabalho. Então, assim, claro que tem um número. Eu tenho que todos os anos, no começo do ano, dizer vários nãos para várias pessoas que pedem o meu trabalho. Sim. Porque eu não consigo encaixar como agenda. E aí tu tem que ter o ponto de vista, não adianta. Aí a administradora entra, né? Aquela pessoa que quer o teu trabalho 2 vezes por semana e a outra quer no mesmo horário 5 vezes por semana. Bom, eu vou ter que ficar com a, né? Eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ainda. Mas exatamente. Mas tu tem esta característica de que o teu trabalho seja diferente. E isso te gera um carinho com os teus clientes diferentes. Né? Os teus clientes têm um retorno. Eu acredito que a Lu, da Gurizada Faceira, que esteve aqui também, fez o livro conosco, a Tati Silva, que trabalha com crianças também, a gente cria vínculos. É Sim. diferente do simplesmente tu prestar um trabalho. Aham. Né? É completamente diferente. É, Então, assim, é uma coisa que te dá um prazer de convívio. Eu digo, eu estou com saudade das minhas crianças nesse período de pandemia, porque para nós foi um choque também, né? olha só, a gente tem uma pergunta da Ionara que a gente não pode, né, abrir mão. Claro. Tem pouquinho tempo, então. Ah, E com o Covid, como é que ficou essa tua história toda? bom, o que, que aconteceu? Eu tive que virar para o lado muito. Eu tinha as idosas precisando de compras em casa. A maioria dos clientes que eu atendi, os filhos, tendo pais, e eles nem poderem levar as compras, porque eles tinham os filhos pequenos também. E eu atendo muita área médica, né? Eu tenho Ah, vários pais que são médicos. Então, mais complicado ainda, né? Então, essas famílias começaram a ter a necessidade de que tu vá no médico, na casa dele, buscar a receita dos remédios e comprar na farmácia e levar para os pais, né? Então, uma parte muito mais prática. Só que tendo esse acolhimento, porque quando tu chega para entregar para esses avós estão perguntando para ti: tu tem visto os meus netos? Tu tá? Porque a carência das pessoas também está muito complicada. Então, é um momento de da gente sentir uma amorosidade também por sim. essas Acolhimento. pessoas, por essa necessidade e deles estarem se sentindo trancados, com medo, né? E de tu ter os cuidados, como eu digo, desde o começo, antes até de decretarem a pandemia, eu já tinha comprado máscara, álcool em gel, litros e litros para botar no Face antes de decidirem fechar. Então, tu tá mostrando que tem que tomar os cuidados, levando as coisas, mas muito carinho. E para mim, eu vou te dizer que foi mais desafiador ainda, porque tô com um problema no olho, tive que fazer umas cirurgias. E agora faz 1 mês e pouco que eu tive que deixar para as minhas parceiras fazer esse atendimento, porque eu tô
tô de resguardo, né? Sim. Só que eu tô usando isso justamente também. A pandemia não me parou, né? Não me parou porque eu continuei atendendo eles. Então eu acho que foi o meu corpo dizendo de novo, sabe? Vai ficar quietinha, vamos descansar, sabe? E, Cláudia, segundos para o teu encerramento, mas eu não queria deixar de resgatar uma coisa. Quando eu te ouvi agora, eu fiquei com a mesma sensação, que era o teu corpo te convidando a pensar de novo. E aí, É, quero deixar um convite para ti, por favor, deixa a gente sair sim. dessa cachola, tiver outra ideia dessas. Ah, pode deixar. A pandemia, a Cláudia Moreira terá mais uma ideia empreendedora ou pelo menos um upgrade no seu negócio, eu não tenho a menor dúvida. Cláudia, tu tem 30 segundos para dar uma dica e te despedir de quem está nos ouvindo agora. Eu não é uma dica. Eu li esses dias e até compartilhei no grupo. A flecha, ela precisa ser puxada para trás, para ela conseguir força e direcionamento para o seu objetivo. E eu acho que a vida faz isso com a gente de vez em quando. Ela dá uma puxada para trás para a gente ver aonde que tu quer seguir e da melhor maneira possível. A gente só tem que escolher o foco e seguir em frente. Muito obrigada. Eu pedi para tu Eu que sair da live agradeço. agora. Adriana, posso entrar, mas fica aqui com a gente, tá? Claro, com certeza. Eu vou ter o maior prazer de ver a Adriana também. Foi um prazer, Lohane. Um Um beijo. privilégio mediar. Obrigada. Obrigada eu. Tchau, tchau. Tchau. Vamos colocar aqui então agora a Adri. Cadê a Adri? A Adri deve estar entrando. Aqui. Vamos esperar um pouquinho ela entrar. Gente, que história! Ai, que delícia! Muito bem! Olá, Tudo bem contigo? tudo ótimo. Melhor agora. Gente, tu estava ouvindo a história da Cláudia? Claro, você acha que eu ia perder de jeito nenhum? Que barato! Gente, olha só, eu tenho o prazer de estar agora com a Adriana Felipe. Ela tem uma história incrível quando eu fiquei ouvindo a forma como ela tinha organizado as coisas para fazer com que as pessoas resgatassem quem elas eram e pudessem se trabalhar de um jeito muito diferente. E eu achei aquilo fantástico e pensei, eu não vou contar, eu vou deixar que ela própria fale. Então, muito bem, começa contando a tua história. Bom, eu sou a Adriana Escoteiro Felipe, eu resido na Alemanha há 15 anos e foi dentro dessa mudança de continente, de país, de cultura, que eu ingressei, podemos dizer assim, no empreendedorismo social ou cívico, como as pessoas gostam de chamar. E como que se deu isso? Através de uma necessidade da transmissão da língua portuguesa como língua de herança para o meu filho. E no decorrer, né, dessa transmissão da língua portuguesa como língua de herança, do resgate das nossas raízes, da nossa cultura, e indo por esse caminho, como eu sou uma pessoa que acredita muito no poder da gentileza, no poder do acolhimento, no poder do compartilhamento de conhecimento, né? Porque só vale a pena a gente aprender o que a gente pode compartilhar, né? Porque senão ele morre com a gente. Eu fui indo por outros caminhos e fazendo outros trabalhos voluntários também. Hoje eu sou cofundadora e coordenadora dos Brasileirinhos em Estudo Carumala de Herança, junto com a minha querida amiga Cíntia Lucarelli, que já esteve por aqui, é uma pessoa fantástica, que hoje ajuda aqui os brasileiros na aquisição do idioma alemão.
com o meu envolvimento com a cultura, com a área de educação, eu acabei recebendo também o convite para ser uma das líderes do comitê de cultura do Núcleo Mulheres do Brasil. Depois eu posso falar um pouco a respeito dele também. E também faço parte do Conselho de Cidadãos Brasileiros da Baviera e de Baden-Württemberg, que visa fazer a intermediação entre a comunidade brasileira e o consulado brasileiro em Munique, e sempre envolvida com cultura, com transmissão das nossas raízes, da nossa língua, porque a língua de herança, né, a língua de herança, diferentemente da língua adquirida no decorrer da vida, ela tem uma relação muito grande com o emocional, né? E nos Brasileirinhos, que foi onde tudo começou, a gente faz esse resgate, faz dos Brasileirinhos um local de acolhimento, de identificação para as crianças, através da literatura, e aí nós fazemos encontros temáticos, e nesses encontros temáticos nós procuramos abordar assuntos que sejam do cotidiano das nossas crianças, crianças binacionais, crianças bilíngues, crianças que estão envolvidas nas duas culturas, e a gente tenta, na medida do possível, orientar os pais que não é necessário abandonar uma cultura para aprender a outra. Não podemos negar as nossas raízes, porque quando a gente faz isso com as crianças, principalmente nesse processo migratório, né, que às vezes a gente até pensa assim, vou parar de falar a língua portuguesa para que ele aprenda o alemão, vamos a família falar em alemão. E aí a família adquire vícios de linguagem juntas, a criança acaba adquirindo os erros dos pais, e os pais, por algum motivo, falam, não vamos falar a língua portuguesa, e isso causa um vazio muito grande. E é aí que a gente tenta orientar, né? E transmitir o nosso conhecimento nessa área para que isso não se repita. E os nossos encontros, nós procuramos sempre trazer para as crianças os temas nos livros e depois dar um espaço para elas debaterem sobre o assunto, como isso as impacta, como isso está inserido no cotidiano delas. Isso é muito bacana. Respira. Tu imagina que como... Eu falo demais, perdão. Lista aqui de perguntas para ti. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria resgatar é que nesse projeto, então, hoje quando a gente estuda sobre competências do futuro, uma das competências que mais gritam, e isso apareceu agora no relatório do Fórum Econômico Mundial, então é super fresquinho, de 2015 para 2020, mudaram algumas competências e uma delas aparece fortemente, é essa questão da flexibilidade cognitiva, desse aprendizado, e do entendimento intercultural, ou seja, entre culturas. Então, quando a gente estuda empreendedorismo, fica muito claro que o empreendedor, ainda que ele não tenha consciência, ele enxerga à frente do seu tempo. Se tu tá morando aí na Alemanha há 15 anos, tem mais ou menos 15 anos que começou esse projeto, por quê? Por que eu te pergunto isso? Porque isso já está dando mostras da empreendedora que estava aí dentro e que talvez nem você soubesse. Quanto tempo faz que esse projeto começou? Na verdade, assim, o meu envolvimento com a língua portuguesa como língua de herança ocorreu quando eu engravidei. Aí eu fui estudar, fui me informar como transmitir, porque eu não queria que o meu filho não tivesse raízes com o Brasil, não tivesse condições de se comunicar com a família. Mas os Brasileirinhos existem há 5 anos. Tá. Há 5 anos que nós o fundamos, eu e a Cíntia. Tá. 2015. Ok. Então, e como é que foi o início desse projeto? O meu filho pedia muito para mim que ele tinha necessidade de conhecer crianças como ele. Que falassem português, que não tivessem família por perto, né?
Essa era uma necessidade individual nossa. E aí eu fui procurar, né? Onde estão essas pessoas? E encontrei a Rede Mala de Herança em Munique, a Andrea Menescal, e falei para ela, olha, não tem nada nas minhas proximidades, em Stuttgart. Ela falou, olha que coincidência, outras mães entraram em contato, vamos fazer um primeiro encontro e depois vocês dão seguimento. E foi aí que ocorreu, né, o primeiro encontro. A Mala de Herança é uma rede, tem em toda a Europa, e que visa a transmissão da língua portuguesa através da leitura, né? O Brasileirinhos em Stuttgart Mala de Herança, ele é um pouco diferente, porque a Cinti e eu, nós adequamos à necessidade das crianças que estão aqui na nossa região. Nós percebemos que elas precisavam muito expor o que acontecia com elas, expor seus sentimentos e ter um espaço no qual elas pudessem se comunicar na língua portuguesa. É incrível, porque nós temos crianças de bebês a crianças de 12 anos e todas que já têm a capacidade de se expressar, depois que nós lemos e falamos, agora vamos abrir para conversa, todas falam, inclusive as crianças de 3, 4 anos. E é uma coisa, assim, que é até engraçado, porque hoje nós atingimos aproximadamente 45 famílias. Mas é óbvio que não vão todas em todos os encontros, né? Mas nós temos uma média de umas 25 crianças em cada encontro. E os pais permanecem nos encontros. E quando os pais fazem conversa paralela, elas pedem para eles ficarem em silêncio. Isso é incrível! E elas se expressam, e os nossos encontros, né, eles são todos tematizados. Então, por exemplo, teve um encontro que era sobre pertencimento e diversidade. E nós lemos nós lemos 2 livros, um chamado Corvo Correio e outro Meu Amigo Faz Ir. E o Corvo Correio toca na questão de racismo, das pessoas terem um papel na sociedade, não poderem sair desse papel, né? E o corvo sai desse papel. E os pais se emocionaram junto com as crianças. Então, não tem o que pague. O nosso projeto é sem fins lucrativos, mas mesmo que tivesse, não tem o que pague isso, né? Eu acredito muito que todos nós somos agentes transformadores e que nós podemos transformar a realidade à nossa volta. E eu vejo nessas crianças uma construção de empatia, uma construção de eu pertenço, eu sou capaz, eu posso, eu tenho, embora eu esteja na Alemanha, né? Você está me ouvindo? Eu tô super bem. Tá. Embora nós estejamos na Alemanha, nós podemos contribuir, nós temos o que oferecer, nós não somos só estrangeiros. E nos nossos encontros, muitas vezes nós procuramos também mostrar um pouco da cultura alemã dentro da nossa cultura. Então, fazer a leitura dos músicos de Bremen em cordel. Enriquece essas crianças, elas chegam contando na escola, os professores querem saber. Nós usamos muito a literatura para tratar as questões de preconceito, as questões de pertencimento. Então, nós já fizemos a leitura no grupo do livro Flix, do Ziraldo, maravilhoso Ziraldo. E ele tem uma versão em alemão. E aí, quando as pessoas me procuram, muitas pessoas me procuram quando as crianças estão passando por problemas de adaptação ou de bullying, mobbing. E eu já indiquei esse livro e ele já foi... Escolas já foram presenteadas com a versão em alemão. E aí foi trabalhado dentro das escolas aqui na Alemanha, um livro do nosso escritor, para tratar essa questão do acolhimento da diversidade, do diferente, né, pode fazer parte, só soma. Então, nossa, se você me deixar, eu não paro, não paro de falar, porque é algo que me emociona. Então, Adri, primeiro, eu acho que é perceptível para quem te ouve a emoção na tua voz, porque em alguns momentos
essa tremida é inconfundível para falar da nossa emoção. Uma das grandes características da cultura brasileira é a corporalidade e o acolhimento. Nós somos quentes. Isso é um fato. Eu ainda brinco que o melhor do Brasil são os brasileiros, né? O melhor e o pior do Brasil somos nós, definitivamente. Então, e aí te ouvindo, é fantástico ver, porque eu tenho a sensação que quando tu começou, nem você tinha consciência do alcance que isso poderia ter. E o quanto é importante, muitas vezes, a gente tratava disso com a Cláudia, né? O quanto é importante a gente se ouvir, mas se ouvir de verdade, confiar naquilo que a gente ouve e dar o primeiro passo, ainda que a gente não saiba aonde aquilo vai nos levar. Mas caminhe, porque a gente não sabe que trajetos, que caminhos, que descobertas vão se descortinar à nossa frente. Mas as coisas acontecem no momento em que a gente assume a autonomia e decide fazer algo. Sem saber se eu tenho força, sem saber se eu tenho condições, enfrentando a dificuldade como ela aparece. E eu imagino que quando tu começou, não se desenhou o projeto assim, quadradinho na tua cabeça. Então, tu diz, eu comecei quando eu estava grávida, pensando como é que eu ia transmitir isso para o meu filho. Aí, em 2015, 2016, mais ou menos, isso começou a tomar corpo. Hoje, a gente alcança 45 famílias, quer dizer, a gente já levou coisas para dentro das escolas daqui. E eu já acompanhei alguns colegas que levaram filhos. Eu tenho uma prima que morou muitos anos aí e tinha isso, então. E tinha dos dois lados. Quando meu priminho chegou aí, ele não era alemão e quando ele voltou, ele não era brasileiro. Difícil para a gente lidar, imagina para uma criança. Porque os pais também estão em processo adaptativo, né? Muitas vezes a gente não pensa nisso. O pai e a mãe estão se adaptando no trabalho, estão se adaptando na cultura, estão pensando exatamente nessa questão. A gente ainda vive uma cultura de isto ou aquilo, quando pode ser uma cultura sua e minha, e a partir disso nossa. Sim. Tinha essa clareza quando tu começou que a coisa podia chegar nisso? Não desse poder de transformação, mas sim na orientação das famílias. Isso é algo que eu e a Cintia, a gente tem muita sintonia nisso. E a gente sempre costuma passar uma orientação para os pais de que não façam da língua portuguesa uma língua punitiva. Inconscientemente, quando as pessoas migram, elas pensam, tudo que for que eu não quiser que os outros ouçam, vou falar com os meus filhos na língua portuguesa. Normalmente são as broncas. E o que faz? Isso inconscientemente causa um bloqueio na criança. Ela já começa a ligar a língua portuguesa ao que é ruim. Então, isso é algo que a gente sempre procura compartilhar com as famílias, né? E outra coisa muito importante, adquirir a linguagem alemã não significa abrir mão da linguagem portuguesa, da língua portuguesa. Eu costumo falar com as crianças, porque é o público que eu acho que eu tenho uma maior sintonia. Eu costumo dizer para elas que elas são como árvores. As raízes estão ou estiveram em solo brasileiro e nesse momento estão em solo alemão, mas são alimentadas pelos dois solos. O tronco, nesse momento, está na Alemanha, mas para crianças que estão no Japão, na Áustria, na China, não importa, é no país que elas estejam. Mas os galhos vão para as direções que elas quiserem. Então, o solo alemão é diferente do solo brasileiro, mas enriquece da mesma forma, né? E só soma. E eu tento muito falar para as crianças que elas não precisam se identificar imediatamente com uma cultura ou com a outra. E que nós, pais, também não devemos fazer essa pressão. Quando a criança estiver se identificando mais com uma, a gente tem que aceitar. E não falar assim, mas você também é.
porque aí a gente coloca eles no que você falou anteriormente. Não sou nem brasileiro, nem alemão. O que eu sou? Ele é o que ele quiser, no momento que ele quiser, da forma que ele quiser e como ele se identificar. E a gente tem que respeitar isso, né? Enfim, é algo que me fascina e é algo que eu sei pouco, mas o pouco que eu sei, eu gosto muito de compartilhar, porque eu acredito que fortalecendo a nossa comunidade, as nossas crianças, eu estou fortalecendo o meu filho, a mim, né? Tentando mudar o nível de consciência coletivo, a gente só tem a crescer. Drica, eu tô te ouvindo e eu não sei se tu tem consciência do impacto disso no mundo. De verdade. Porque quando as pessoas me dizem que a paz entre os países não é possível e eu ouço uma pessoa lidando com as diferenças de forma tão agregadora, eu penso, é possível sim, ela é plausível, porque a escolha entre ensinar meu filho a lutar e a colaborar é pessoal. Não quer dizer que eu não tenha que ensiná-lo a se defender, mas quanto mais inteiro ele estiver para fazer isso, melhor a condição de defesa dele e provavelmente menos agressiva essa defesa vai ser, porque ele não vai se sentir ameaçado por aquilo que é diferente e sim capaz de olhar para a diferença como uma forma de evolução. Eu Sim. tô encantada. Obrigada. Que barato. Então, olha só, a gente está em tempos de pandemia, né? Quer dizer, como é que as coisas estão acontecendo agora em que está todo mundo assim enclausuradinho? Vocês estão fazendo reuniões online? Não, eu vou explicar por quê. Aqui na Alemanha, o direito de imagem, dataschutz, é muito delicado. Nem as escolas conseguiram entrar num consenso de qual plataforma utilizar para as aulas online. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos a leitura de um livro dentro do Martin Rio, para comemorar o dia do livro infantil, se eu não me engano, e também para suprir a necessidade das crianças, que os pais entravam em contato falando, olha, as crianças estão pedindo, elas estão sentindo falta. E esse livro é um livro de poema, muito poético, para lidar com sentimentos. E como nós sempre fazemos a roda de debates depois das leituras, nós fizemos a leitura do livro com a autorização do autor, né? Porque além de ler, nós mostramos todas as imagens e convidamos os pais a conversar com as crianças sobre esses sentimentos, né? Sobre as angústias, alegrias e tristezas que elas estavam sentindo nesse momento. Uhum. Além disso, nós fizemos a leitura de um poema, pelo grupo Brasileirinhos em Stuttgart, Mala de Herança, né? Aí, por outros trabalhos voluntários que eu também faço parte, nós fizemos a indicação de, por exemplo, o Grupo Mulheres do Brasil, né? Em parceria com outros comitês, nós fizemos a indicação de filmes para assistir, filmes também que trouxessem às crianças uma reflexão, uma conversa bacana, eu não vou dizer orientação, quem somos nós para orientar o outro, né? Mas o compartilhamento nosso do que a gente já vivenciou esse momento é um momento de olho no olho, de conversa, né? De vamos nos ouvir, né? Então foi mais ou menos isso que nós fizemos com os brasileirinhos. Me chamou a atenção que, de novo, a tua capacidade de superar obstáculos é impressionante, né? Por quê? É tão interessante porque a vida ela vai apresentando os desafios que a gente precisa para evoluir. E não adianta, tem alguns que vão ficar dando de cara no desafio e não vão fazer nada com aquilo. E tem os que vão poder se ouvir e pensar em alternativas. Então, diante de uma situação de fechamento ou de isolamento social, qual é o primeiro pensamento? Ah, tranquilo, vamos fazer online. Bom,
tem toda uma questão legal em que não há consenso. E aí o pensamento é, tá, então agora encerrou o projeto. Não. Então agora eu passo a usar a minha imagem, que é um direito meu, com a autorização do autor. Eu procedo à leitura e a partir disso eu transcendo, possibilitando que isso seja um espaço de encontro de pais e filhos intrafamiliar. Pode coisa mais perfeita que isso? Olha, eu recebi um feedback, né, de algumas famílias e elas realmente ouviram a história, conversaram a respeito e eu fiquei muito feliz, porque era essa a intenção desde o começo, né? Sim. Que legal, né? É, Olha só, vocês têm perspectivas a partir de agora de como é que a coisa vai continuar caminhando? Vocês têm ideia disso? olha, nós ainda não, eu e a Cintia ainda não definimos quando nós poderemos voltar aos encontros, porque são encontros com crianças, como eu disse, de várias idades, famílias. Então, quando já estiver mais definido aqui na Alemanha, a volta à escola, por exemplo, ainda não voltou, mas não vão todos de uma vez. E eu nunca vou poder falar para as crianças, olha, hoje só vão 5, amanhã, né? Não tem como. Então a gente tem o objetivo de voltar quando todos puderem estar juntos, porque esse é o nosso propósito, acolher, olho no olho e todos juntos, ninguém segregado. Eu estou pensando aqui comigo, né? Porque a gente ainda não sabe quais vão ser as consequências dessa pandemia, né? Mas, de novo, eu parto do princípio que quanto mais inteiros estejamos, ainda que incompletos, melhor lidaremos com isso. E não sabemos ainda, né? Quais serão as consequências disso. Eu estava com outra pergunta na minha cabeça. Então, se fosse possível dar uma dica, olhando para o teu início e pensando, ok, foi assim que eu comecei, o que tu diria para quem não consegue se ouvir? Eu diria que qualquer iniciativa, qualquer movimento, por menor que ele seja, principalmente dentro da área social, do empreendedorismo social, ele pode se tornar gigante, porque nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos em rede. Todos com um propósito, um objetivo comum, mas em rede. E por menor que eu possa pensar que a minha contribuição é somada, ela é gigantesca, né? Eu vou dizer algo que parece um clichê, mas não é. Juntos nós somos mais fortes, né? E somos capazes de fazer esse movimento de transformação. Eu posso até dar um pequeno exemplo. Eu estava muito preocupada no meio da pandemia com as pessoas que não poderiam parar, que estavam na linha de frente. E pensando assim, tipo, aqui na Alemanha, diferente no Brasil, as pessoas têm acesso, têm mais recursos, porque, né, nós temos ajuda, enfim. Não quero entrar nesse mérito, mas eu acho que a mensagem emocional é muito grande. Então eu pensei assim, poxa, eu queria tanto fazer máscara para as pessoas que estão na linha de frente, os coletores de lixo, as pessoas, as atendentes da padaria, mas eu não tenho máquina. E eu não sei costurar. Aí uma amiga minha falou assim, eu tenho a máquina, eu posso te emprestar. Aí uma outra falou assim, minha mãe é costureira, eu posso te dar um vídeo. Aí uma outra falou assim, eu vou te dar o elástico. Aí uma outra, eu vou te dar o tecido. Uma outra me mandou o tecido. E aí eu pude fazer as máscaras. Então, fale para o teu próximo o que você tem em mente. Porque às vezes você não tem nem o recurso, nem a competência.
mas juntos vocês conseguem. Então, eu só consegui fazer isso porque eu falei da minha vontade e todos se movimentaram e a gente pôde fazer, né? E não é a máscara, não é o bem, mas quando a gente entregou ali, ó, obrigada por estar na linha de frente pra gente, a gente reconhece o seu valor, o sorriso dessas pessoas. Me emociona. Dá para sentir na tua voz e é muito verdadeiro isso, né? Deixa o universo saber. Então, cuidado com o que você pede, porque vai chegar, né, pra gente. Eu acho que eu tenho a leitura de que isso é profundamente verdadeiro. Eu brinco com meus alunos sempre que somos unidades de carbono movidos por energia. Energia se move por ondas, ondas têm frequência e intensidade. Então, quando a gente vibra, a física quântica nos explica muito isso. E acredito piamente nisso que tu está trazendo. Esse conjunto, quando a gente verbaliza e deixa os outros saberem, o universo se organiza para te atender, porque tem pessoas que estão na mesma vibração que a gente. Adri, eu não tenho nem palavras para te agradecer. Nós temos Eu que agradeço. né? E queria assim, nossa, eu do mesmo jeito que eu falei para Cláudia, né? Antes do fim da pandemia, eu tenho certeza que a Drica vai estar nos trazendo ideias de como é que ela vai seguir com isso. Nesse momento, eu queria fazer um agradecimento muito especial a vocês, a todas as pessoas envolvidas no projeto, porque acho que são pérolas que a gente está trazendo e jeitos de poder lidar melhor com tudo isso que está acontecendo e que a gente ainda não sabe quais serão as consequências, né? Mas eu fiquei emocionada em diversos momentos te ouvindo e me controlei. Um grande beijo. Gente, vocês não percam, a gente ainda tem mais algumas lives. A Mônica vai estar com a gente mediando uma delas e é uma colega assim incansável para fazer as coisas acontecerem e eu tô louca para ouvir as empreendedoras dela. Então, um grande beijo, obrigada por estar aqui com a gente e obrigada a todos que estão curtindo a gente aqui também, tá bom? Muito obrigada a todos. Um beijo.